Olá, bem-vindo ao curso de inverno do Instituto de Física da USP 2021. Meu nome é Henrique, eu sou um dos professores do Laboratório de Física Atmosférica aqui no nosso Departamento de Física Aplicada. E nesse curso de inverno que a gente organizou esse ano, vocês vão ter 4 palestras que discutem assuntos que estão na interface entre a física e o clima. Hoje, em particular, eu vou falar para vocês sobre qual a física na modelagem numérica da atmosfera. Para a gente começar, preciso dar um passo atrás e explicar para vocês como que é o funcionamento básico do nosso sistema climático. O Sol é nossa principal fonte de energia. Então, todos os movimentos no nosso planeta, o que acontece na atmosfera, nos oceanos, como a gente já vai ver, dependem dessa energia que a gente recebe do Sol. Se não fosse a energia que a gente recebe do Sol, a gente estaria na mesma temperatura que o espaço, né? A gente estaria basicamente na temperatura da radiação cósmica de fundo, algo entre 2 e 3 kelvins. E como que é essa energia que a gente recebe do Sol? A gente está falando de uma irradiância espectral, falando em joules por segundo, watts, por metro quadrado de área do nosso planeta, por unidade de comprimento de onda. No caso desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, a radiância espectral em função do comprimento de onda em nanômetros. A curva preta que está desenhada em cima das duas curvas coloridas, ela é o espectro de um corpo negro ideal, a uma temperatura de 5.750 graus Celsius, que é a temperatura da fotosfera do Sol. A gente consegue ver, então, comparando as observações que a gente consegue fazer a partir de um satélite em órbita, ou seja, portanto, fora da nossa atmosfera, em órbita do nosso planeta e olhando para o Sol, essa curva amarela. Então, a gente vê que o nosso Sol, de fato, funciona muito bem como um corpo negro. Né? A curva em vermelha, ela está mostrando a quantidade menor de radiação. E ela é a quantidade de radiação que a gente mede do nosso planeta ao nível médio do mar. Então, um instrumento na superfície, em vez de ser um instrumento a bordo de um satélite. Bom? Então, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que tem várias gases que provocam absorção. Então, a presença da atmosfera modifica essa distribuição de energia. Em algumas faixas, alguns comprimentos de onda, por exemplo, aqui entre 1.500 e 1.750 nanômetros, praticamente não há nenhuma absorção. Como é que a gente pode entender isso? A quantidade de radiação observada no topo da atmosfera e na superfície são iguais. Em outras faixas de comprimento de onda, um pouco no espectro visível, mas principalmente no ultravioleta, há uma absorção bem substancial. Mas vamos ver isso com mais detalhe. Então, esse painel está mostrando agora, não aquela visão geral, os 3 primeiros de cima, mas separado para cada um dos gases. E, nesse caso, eu estou mostrando a absorção, como sendo zero se aquele comprimento de onda consegue atravessar toda a nossa atmosfera sem ser absorvido, e 100% se toda a radiação que a gente recebe naquele comprimento de onda é absorvida. Então, a gente vê que abaixo, tipicamente de 300 nanômetros, a gente tem uma absorção completa por oxigênio e ozônio na nossa atmosfera. E a gente tem uma absorção muito grande nos comprimentos de onda que a gente chama do infravermelho próximo e do infravermelho térmico, e ainda mais longe, comprimentos de onda maiores, portanto, menos energia em cada pacotinho, em cada fóton que a gente está recebendo do Sol, lá no micro-ondas. Então, quem é o principal gás que absorve essa radiação que a gente recebe do Sol, nesses comprimentos de onda maiores? É o vapor de água. Tá bom? Então, a gente vê que tem várias bandas de absorção do vapor de água, que tem relação aí com modos de vibração e rotação da molécula de vapor de água, que promovem essa absorção. O gás carbônico, ele também promove uma absorção, mas em menor escala.
E o que acontece quando eu somo os componentes, todos os componentes gasosos, os que eu estou mostrando aqui, e também de outros gases minoritários na atmosfera, a gente tem esse espectro que eu estou mostrando aqui embaixo. Então, a faixa de comprimentos de onda para o qual a nossa espécie desenvolveu a capacidade de enxergar é justamente uma faixa de comprimentos de onda que há radiação disponível na atmosfera para a gente enxergar, né? E que, portanto, a gente batizou de espectro visível na radiação eletromagnética. Mas o que acontece com a porção que está marcada aqui em preto? Com a porção da radiação, do espectro, da energia que a gente recebe do Sol, que está sendo absorvida. Acontece o que a gente chama de efeito estufa natural. Tá bom? Então, o que é esse efeito estufa natural? É o processo de a atmosfera absorver parte da radiação térmica, ao mesmo tempo que é transparente a radiação visível. Significa que o Sol consegue esquentar a superfície, mas quando a superfície tenta esfriar, perdendo calor de volta para o espaço, ela não consegue, porque tem esse cobertor, essa a camada em cima da superfície que absorve o calor que tá tentando perder para o espaço, né? Que o sistema climático está tentando perder de volta para o espaço. Se não fosse esse efeito estufa natural, a gente não teria uma temperatura na Terra que seria adequada à vida. Estaria tudo congelado, a temperatura média do planeta seria menos 15 graus Celsius. Enquanto que, devido ao efeito estufa natural, a temperatura média do nosso planeta é 15 graus Celsius positivos. Tá? Então, isso que eu discuti de maneira bem rápida para vocês, com vocês aqui, ele tem a ver com um ponto central do funcionamento do nosso sistema climático, que é o balanço de energia da nossa atmosfera ou do nosso planeta. Então, os valores que estão colocados aqui são a nossa melhor estimativa hoje em dia, a partir de uma série de observações complementares, tanto em superfície, como na atmosfera, como esforços de medidas em laboratório e de modelamento. Então, se a gente fizer a média de toda a radiação que o planeta Terra recebe, cada pedacinho de 1 metro quadrado está recebendo de maneira contínua, porque isso é um valor médio, 342 watts por metro quadrado. Tá bom? Então, isso é média no tempo, ou seja, as várias estações do ano, é média no espaço, então fazendo média do Equador, com o Polo Norte, com todas as regiões, com o lado de dia, com o lado de noite, etc. Então, em média, a gente recebe 342 watts por metro quadrado, sendo que 20% deles são absorvidos na nossa atmosfera. Então é pouco, né? 20%. A atmosfera, como a gente viu no slide anterior, ela é basicamente transparente a propagação da radiação eletromagnética no espectro visível. Metade dessa radiação chega na superfície, 50%, sendo 30% dela refletida de volta para o espaço, seja pelas nuvens, seja pela própria superfície, por exemplo, a superfície com neve ou deserto, que tem um coeficiente de reflexão, que a gente chama de albedo, muito grande. Tá? Então, se a gente está recebendo 100% de energia do Sol e a gente devolve 30% de volta para o espaço, o que acontece com os outros 70%? Eles vão esquentar o planeta. E a Terra também vai ter o seu próprio espectro de corpo negro, de emissão térmica, e ela vai tentar perder esse calor de volta para o espaço. Então, a radiação de onda longa que escapa da Terra para o espaço tem que bater para o sistema termodinâmico estar em equilíbrio, tem que bater exatamente, balancear esses 70% que a gente está recebendo, está ficando aprisionado com ele aqui na Terra, de radiação na faixa visível, na faixa do espectro solar. Acontece que esses 70% que a gente perde de volta para o espaço, eles não são perdidos assim muito facilmente. De fato, tem os gases de efeito estufa, eles absorvem parte dessa radiação, esquentam a atmosfera e a atmosfera reemite para cima e para baixo. Tá? E é esse ciclo de emissão e reemissão que a gente chama de efeito estufa natural. Mas o que acontece com esse 50% que está sendo absorvido de energia na superfície?
Esse 50% que está sendo absorvido é como uma panela. Eu tenho um fluido, não é um líquido, né, como numa panela tipicamente, mas é a atmosfera, é um ar, e eu estou esquentando ele por baixo. O ar aquecido vai ter uma densidade menor do que o ar frio, a mesma pressão, e ele vai subir. Então o ar frio sobe e ao subir ele vai se condensar e vai formar uma nuvem, tá? E essa nuvem está então transportando o calor latente de evaporação e condensação de um ponto do nosso planeta, no caso a superfície, para outro ponto no nosso planeta, que seria no meio da atmosfera, aonde a nuvem está se desenvolvendo. Essa distribuição de energia que eu falei para vocês, ela não é uniforme, tá bom? Ela, pela maneira com que a Terra gira em torno do próprio eixo e gira em torno do Sol, quase toda a energia que a gente recebe, ela se concentra, na verdade, na região tropical. E é, portanto, a região onde as temperaturas são mais altas. E o que, que a gente acabou de discutir? O ar quente sobe, né? Então, em média, o ar quente na região tropical está subindo. E o que sobe tem que descer em algum lugar. Então, o ar frio do ramo descendente dessa circulação, ele vai descer justamente em latitudes médias. O tamanho e as propriedades do fluido no nosso planeta que compõe a atmosfera são de tal ordem que a gente forma, na verdade, 3 células consecutivas como essa, que a gente chama então de célula de Hadley, de Ferrel e célula polar. Aonde o ar está em média sempre subindo, sempre vai ter nuvem se formando. Aonde o ar está em média sempre descendo, ele vai descer seco, porque já precipitou aqui, né? Ele vai descer seco e frio. Bom? E é por isso que os grandes desertos estão justamente nessas latitudes, onde o ar está sempre descendo. E nas regiões tropicais, onde o ar está sempre subindo, é sempre muito úmido. Então, por exemplo, as florestas tropicais são florestas úmidas, são florestas com bastante chuva. Tá? Então, essa animação ela está mostrando a distribuição de vapor de água do nosso planeta para alguns dias, alguns poucos dias, e onde está mais branco, tem mais vapor de água, onde está mais acinzentado ou preto, tem pouco vapor de água. Então a gente consegue ver justamente esse movimento das massas de ar do nosso planeta, observando a partir de satélites o que está acontecendo, por exemplo, com o vapor de água. E tem muito mais vapor de água na região tropical. Observa como tem muito vapor de água em cima da floresta amazônica. Tá? E onde tem esse vapor de água, como a gente discutiu, vai estar formando nuvem e vai estar formando chuva, precipitação. Tá? Então, a distribuição de precipitação está, portanto, ligada a esses movimentos na atmosfera. Para onde que o vento transporta vapor de água, calor e energia de um ponto para o outro na nossa atmosfera. Então, é nesses locais onde a gente tem o vapor de água condensando e formando chuva que a gente vai poder ter justamente as florestas, que dependem da distribuição de precipitação. Então, ver que existe um vínculo entre a circulação do nosso planeta e como e onde chove. E, portanto, existe um vínculo entre essa circulação, entre um sistema climático, e como que se dá a distribuição da vegetação na superfície. Tá? E se vocês lembrarem do mapa de precipitação que eu acabei de mostrar, é justamente nessas regiões onde há muita chuva que há as grandes florestas, né? Que são a maior parte da biomassa está justamente nas florestas tropicais, seja na Amazônia, seja na África, seja lá na Indonésia. Naquelas regiões de latitudes médias, como eu falei, está justamente os grandes desertos do mundo. Tá? Tudo isso devido à circulação desse fluido que é a nossa atmosfera. De fato, essa circulação que a gente está falando aqui de maneira bem ilustrativa, ela é tridimensional. O planeta está girando em torno do próprio eixo, ao mesmo tempo que você tem um fluido em cima desse planeta. Você tem, portanto, forças de Coriolis devido à diferença de rotação
da velocidade tangencial de rotação próxima do Equador versus por outras latitudes. E você tem direções, portanto, preferenciais dessa circulação atmosférica. Próximo da região tropical, os ventos que a gente tem são os ventos alísios, né? E naquela região de latitudes médias, os ventos que a gente tem estão indo na direção ao contrário dos ventos alísios. Às vezes é mais fácil visualizar isso numa animação, né? Então, essa figura é, na verdade, dos últimos dias. Vocês podem ir nesse site para olhar a animação não só desse campo geofísico que eu estou mostrando para vocês, mas também de vários outros, inclusive de índices de poluição do ar, etc. É bem interessante esse site, eu sugiro vocês explorarem ele depois da apresentação. E aqui eu estou mostrando para vocês o vento em superfície. Então, devido àquele escoamento que tem na nossa atmosfera, a gente tem uma parte desse escoamento que é o que está encostado na superfície. O que é que esse escoamento vai promover? Esse escoamento vai promover correntes na superfície do oceano. Essas correntes elas vão levar a água do mar de um lado para o outro. E é claro que elas não vão levar só a água do mar, né? Elas vão levar, por exemplo, se eu tiver um barco movido a vela, a força do vento, eles também vão carregar essas embarcações. E é justamente a distribuição desses ventos foi que foi utilizada para a época das grandes navegações. Então, presta atenção como a corrente do Golfo vem da direção do Golfo do México, passando pela costa dos Estados Unidos em direção à Europa, e essa outra circulação vem perto da costa da África e chega na América Central, fechando esse ciclo. Tá? Isso é exatamente a trajetória seguida pelos navegadores. Aqui está, nesse mapa, mostrando a trajetória feita pelo Colombo em diferentes anos, né? 1496, 1502, 1493, 1504. E em todos eles ele estava aproveitando essa circulação natural que existe no nosso planeta. É claro que se o vento está soprando em superfície, ele está movimentando a água de um lado para o outro, também vai haver uma movimentação de correntes oceânicas em outras profundidades, ou seja, longe da superfície. Tá? E essa é uma maneira, digamos, pictórica de descrever a grande corrente de circulação no oceano. Tá? As correntes que estão indicadas aqui em vermelho, elas são correntes superficiais e elas estão levando a água quente de um ponto do planeta para o outro. As correntes que estão indicadas em azuis, elas são correntes tipicamente profundas, com outro valor de salinidade e de temperatura, né, mais frias. Então, só para dar um exemplo para vocês da consequência de você ter essa circulação global através dos oceanos, as temperaturas aqui na Europa, na mesma latitude, por exemplo, aqui no Canadá, você tem países no norte da Europa onde é muito agradável de se viver. E eles devem a isso, a essa corrente, a água quente que vem lá do Golfo do México. Tá? Nas mesmas latitudes no Canadá, está tudo congelado quase o ano inteiro. Né? Então, acho que agora é um bom ponto para a gente parar e pensar nas mensagens principais que eu trouxe para vocês aqui nessa palestra até agora. Então, pontos para vocês lembrarem depois da apresentação. O primeiro é que a Terra recebe energia do Sol e 50% dessa energia é absorvido na superfície. Os gases de efeito estufa, eles aprisionam o calor que a superfície está tentando perder para o espaço e, portanto, eles causam um aquecimento, né, da superfície e da atmosfera, o que permite, inclusive, haver vida no nosso planeta. Aquela distribuição desigual de energia que a gente recebe do Sol, ela acaba forçando correntes no oceano e na atmosfera, cujo objetivo é redistribuir essa energia. Então, nos trópicos, a gente recebe mais energia do que a gente perde para o espaço, e fora das regiões tropicais, a gente perde mais energia para o espaço do que a gente recebeu.
essas trocas de energia entre regiões tropicais e região extratropicais é o que faz, então, toda essa circulação da atmosfera e dos oceanos. E isso é movido por quem? Por essa desigualdade na distribuição de energia que a gente recebeu do Sol. E é justamente essa circulação global que determina onde que chove, que determina as regiões que podem ser habitadas, as regiões onde tem vegetação, etc, etc. E onde que tem física em tudo isso que eu estou descrevendo para vocês? Em todos os locais, né? Então, para a gente entender esse balanço de energia no planeta, é fundamental o eletromagnetismo. Né? Eletromagnetismo puro, né? Aplicado. Como que os gases de efeito estufa absorvem a radiação infravermelha, a gente está falando de física atômica e molecular. Como que se dá a circulação dos oceanos e da atmosfera, dinâmica de fluidos e caos. Como que esses movimentos dos fluidos acabam gerando precipitação, chuva, vegetação, tá certo? Está falando de transformações de fase, de termodinâmica. Tá? Então, feito esse panorama que eu tracei aqui para vocês, bem geral, eu acho que fica bem óbvio a resposta da próxima pergunta que eu vou colocar. Então, o que que acontece em tudo isso que eu descrevi se, por exemplo, a gente aumentar a concentração de gases de efeito estufa? Então, a gente tem o nosso planeta no estado natural e, por conta de diversas atividades humanas, a gente coloca na atmosfera uma quantidade grande de gases de efeito estufa. Tá? O que vai acontecer com a temperatura do planeta? Tá? A temperatura vai aumentar. Então, por que vai aumentar? Vai aumentar porque a atmosfera agora vai ser um cobertor mais opaco. Vai ser mais difícil da superfície da Terra perder aquele calor que ele precisa perder para se manter em equilíbrio térmico, perder para o espaço. Então a temperatura vai aumentar, então aumenta a quantidade de radiação emitida pela superfície, até que a gente consegue perder para o espaço aqueles 70% do balanço que a gente estava recebendo do Sol. Tá? E tem física nesse entendimento? Tem. Quem fez as primeiras medidas e fez as primeiras estimativas foram físicos. Tá? Então, o John Tyndall, que foi um físico, né, irlandês, ele foi a pessoa que estudou a radiação infravermelha e como diferentes materiais absorviam essa radiação infravermelha. Ele acabou sendo o pai da espectroscopia. Né? A instrumentação, a técnica que ele desenvolveu, a maneira de pensar o problema, é o que hoje a gente chama de espectroscopia. E ele mediu lá em 1869, certo? Então, mais de 150 anos atrás, como que o vapor de água, o CO2 e outros gases absorviam radiação infravermelha. E ele, inclusive, fez estimativas dizendo o que aconteceria se a gente aumentasse a concentração de CO2 na nossa atmosfera. Então, como é que o Tyndall fez essas medidas? Ele usou uma instrumentação desse tipo. Tá? Então, o que essa instrumentação está mostrando? Ela está mostrando uma quantidade de água fervendo, utilizada como referência, tá certo? E o instrumento de medida é esse que está aqui no meio. Então são duas termopilhas, uma olhando para um lado, outra olhando para o outro. Uma está olhando para também água quente numa temperatura conhecida, a outra também está olhando para água quente numa temperatura conhecida. Só que nesse longo tubo, o que ele fazia? Ele colocava um gás que absorvia a radiação térmica. Então, comparando o que ele estava medindo de um lado com o que ele estava medindo do outro lado simultaneamente, ele conseguia determinar quanto que estava sendo absorvido no lado onde ele passava o gás que ele estava querendo estudar. E isso permitiu a ele medir esses coeficientes de absorção. É claro que hoje em dia a gente não usa mais as medidas deles, né? Isso foi tudo refeito e você tem bases espectrais de absorção de todos os gases, todos os materiais que a gente tem no nosso planeta. Inclusive a gente usa isso em astronomia, para olhar para outros planetas, para outras estrelas e determinar o que tem, que elementos químicos estão presentes lá fora.
porque a gente olha as linhas de absorção desses gases na radiação, na luz que a gente recebe das estrelas que estão vindo distantes. Bom, mas voltando aqui para o nosso planeta, a gente, além de entender como que a absorção na atmosfera funciona, a gente também tem registros climáticos, registros, no caso, que a gente chama de paleoclimáticos, né? De como que se comportava a atmosfera do nosso planeta antes da gente modificá-la, tá bom? Então, esse gráfico são gráficos, uma série de gráficos, né? Então, cada cor indica uma variável diferente. A mais importante para a gente discutir aqui vai ser o CO2, que é essa curva que está dada em vermelho. Em azul é outro gás também de efeito estufa, que é o metano. As duas curvas de baixo, a curva preta e a curva cinza, elas são medidas de isótopos radioativos que têm a ver com a temperatura média do nosso planeta naquela época. Então, essas regiões em cinza são as regiões que a gente chama os períodos, né? Que a gente chama de interglacial, onde a temperatura era alta e a vida prosperava. Os períodos entre os períodos interglaciais são, portanto, os períodos glaciais, onde a maior parte do planeta estava congelado. E isso é um registro histórico que vai desde os dias de hoje até 650 mil anos no passado. Tá? Quando esse gráfico foi feito, há quase 10 anos, os valores, por exemplo, de CO2, na nossa atmosfera presente, era de 370 partes por milhão. Tá? Na escala aqui, ó, que vai de 180 a 300, o ponto no gráfico estaria aqui em cima. Tá? Então, durante 650 mil anos no passado, a concentração de gás de efeito estufa não passou de 300. E na época que, há 10 anos atrás, já estava em 370. Hoje, está mais de 410 partes por milhão. Tá? A gente pode não olhar os últimos 650 mil anos. Eu posso olhar os últimos 20 mil anos. Então, eu pego só esse último intervalo aqui no gráfico, que é o que a gente está vendo, e outros registros paleoclimáticos mostrando justamente essa derivada de maneira muito acentuada nos anos recentes. Mas nessa escala de 20 mil anos, a gente também não consegue perceber. Tá? A menor divisão do gráfico são os últimos 2.500 anos. Mas não tem problema, eu posso fazer um zoom e olhar ainda mais, com outros tipos de registros de temperatura, de gases de efeito estufa, o que aconteceu. E esse gráfico está mostrando os últimos 2.000 anos. E a gente consegue ver aquele grande aumento de concentração de CO2 nos últimos 150 anos. O que aconteceu nesses últimos 150, 200 anos? Revolução industrial. O uso indiscriminado de combustíveis fósseis, cuja combustão resulta em CO2 e outros compostos de carbono sendo liberados direto para a atmosfera, e são todos eles excelentes gases de efeito estufa. Como que esses registros paleoclimáticos são obtidos? E uma das maneiras é você ir em regiões onde tem gelo, por exemplo, na Antártida ou na Groenlândia, e você fazer um furo no chão e você retirar um testemunho de gelo. Você pode, então, olhar, estudar no laboratório esse testemunho de gelo e medir diretamente nas bolhas de ar presas dentro do gelo qual que é a concentração dos gases. Você pode medir os isótopos radioativos de alguns elementos que têm a ver com a temperatura do planeta e assim determinar qual que é a temperatura equivalente naquela época. Tá? Então, todos esses registros e esse entendimento dos processos físicos na atmosfera, como que se dá, tudo que eu estou explicando nessa palestra para vocês, deixam bem claro o quanto é evidente do ponto de vista científico que essas mudanças climáticas que a gente tem observado são, de fato, promovidas pelo homem. A gente pode, inclusive, olhar na escala de tempo bem recente, só dos últimos, só da era industrial, né, para cá, então, digamos, de 1840. Então, do lado esquerdo, eu estou mostrando um gráfico que é a variação da temperatura média. Então, aqui são diversas séries temporais diferentes, publicadas em períodos diferentes. Isso é registro histórico, por exemplo, em mosteiros, em diferentes países do mundo, né?
onde esses registros termométricos de temperatura eram feitos. E do lado direito é aumento do nível médio do mar, né? Então a gente tem dados de boias de altura média do nível do mar, até o ponto que a gente começou a ter observações de satélite, as duas medidas casam muito bem, e o que a gente tem observado é um aumento, tanto do nível médio do mar, quanto de temperatura. Então, como cientista, como futuro cientista no caso de vocês, como alguém que está interessado na área de física, interessado nessa área de que a física também se aplica, também estuda, o que a gente pode fazer a respeito, né? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer a respeito é aquele sobre o qual eu vim aqui para falar para vocês hoje. Quer dizer, a gente pode construir um modelo da atmosfera, um modelo do nosso sistema climático, tá? E utilizar esse modelo, por exemplo, para prever o que é que vai acontecer. Então é bem simples, quer dizer, eu tenho que pegar todas as equações que descrevem o sistema climático terrestre, eu tenho que ir lá e escrever um programa, um código-fonte, e ele é realmente, como eu estou mostrando para vocês aí, né, ele é um código-fonte em Fortran, que eu vou então executar num supercomputador para fazer uma previsão do futuro. Tá? É mais fácil falar do que fazer, né? Então, a primeira parte, que seria essa, pegar todas as equações, que equações a gente está falando? A gente está falando de todas as equações que regem, né, as equações básicas de dinâmica de fluidos. Tá? Então a gente tem aqui a equação dos gases ideais, a equação hidrostática de equilíbrio da força-peso com a pressão, a gente tem temperatura potencial e como que essa temperatura, a primeira lei da termodinâmica diz que a temperatura potencial está mudando. A gente tem a famosa equação de Navier-Stokes, onde aparece esse termo de velocidade para uma derivada da velocidade, que é o motivo pelo qual tem caos na nossa atmosfera. Mas não são só essas as equações. Na verdade, tem um monte de coisa acontecendo na atmosfera. A gente falou de gases, mas tem também partículas de poluição no ar, né? Tem partículas de aerossóis. Então, tem que entender o que acontece com tudo isso na nossa atmosfera. Eu precisaria incluir aqui, e não ia caber no slide, pelo menos mais 200 equações representando as reações químicas dos diversos compostos e gases e aerossóis que estão presentes na atmosfera. Pelo menos mais 30 e poucas equações para descrever o que acontece com as partículas de aerossol que estão suspensas na atmosfera. E tudo isso precisa estar codificado dentro do meu programa em Fortran, onde que eu vou rodar no supercomputador. Então, o segundo passo é escrever esse programa para resolver essas equações numericamente. Então, de novo, é mais fácil falar para vocês aqui do que fazer. Então, o que a gente faz, de fato, é uma discretização numérica. Tá? Então, eu tenho que imaginar aqui o meu planeta, eu vou dividir a atmosfera, os eixos coordenados x, y, z na superfície do meu planeta em pequenas caixinhas, que eu vou chamar de pontos de grade, e em cada um desses pontos de grade eu vou assumir, por exemplo, que eu conheço qual que é a temperatura, pressão, umidade e velocidade do vento. E eu vou aplicar aquelas equações para prever o que vai acontecer no futuro, resolvendo essas equações numericamente. Então, só para dar um exemplo bem rápido, se eu pegar a equação de conservação para o número de, digamos, de um determinado tipo de moléculas, poderia ser N aqui, poderia ser a concentração numérica numa certa posição x, y, z em um tempo t do espaço para as moléculas de CO2, por exemplo. E essa equação está dizendo como que varia no tempo essa concentração devido ao transporte pelo vento. E eu estou resolvendo aqui só em uma única dimensão, né? Então, estou pegando a componente x do vento e estou resolvendo. Como que se parece a equação em diferenças finitas? Eu vou ter que escrever essas derivadas como a diferença de dois valores próximos. Tá? E no caso da derivada do tempo, vai aparecer o tempo futuro e o tempo presente. Na derivada no espaço, vai aparecer só o tempo presente. E eu posso isolar essa equação e encontrar, então, no tempo futuro, para cada ponto de grade I, qual que é a próxima concentração que eu vou determinar.
E eu vou fazer isso não só para as concentrações, mas eu vou fazer isso para a própria temperatura, para a pressão, para a própria velocidade do vento, tá certo? E assim eu resolvo o que é que vai acontecer numericamente utilizando o supercomputador. Como que eu represento, entretanto, as coisas que acontecem, como está desenhado aqui, essa nuvenzinha, que acontece numa escala menor do que a grade que eu dividi, né? E vou precisar de algo que a gente chama de parametrização, tá? E aqui tem esse cartoon que eu fiz de maneira bem grosseira para dar uma ideia para vocês, tá bom? Então, no modelo climático típico de hoje em dia, a distância horizontal entre os pontos da grade é da ordem de 100 quilômetros. Tá? As camadinhas na vertical variam de dezenas de metros até algumas centenas de metros. Mas tem vários processos que acontecem na atmosfera, na biosfera, nos oceanos, que acontecem numa escala muito menor do que essa. Por exemplo, as fontes de emissão de poluição. Por exemplo, as nuvens que se desenvolvem na vertical, nuvens convectivas. Então, elas atravessam várias camadas na vertical, mas horizontalmente elas são bem restritas. Você tem a interação da superfície, por exemplo, da vegetação, com a atmosfera. Tudo isso está acontecendo numa escala pequena. Então, o que é uma parametrização? Parametrização é um conjunto empírico de equações que a gente vai usar para estimar o efeito médio das coisas subgrade. Tá? De todos esses processos que estão na escala menor do que eu consegui resolver a partir das equações diferenciais. Tá bom? Então, só modelos de altíssima resolução espacial vão conseguir resolver alguns desses processos explicitamente. Deixa eu dar uma ideia para vocês, né? Uma ideia mais visual. Então, isso é uma imagem do Google Maps, mostrando uma caixinha de 200 por 200 quilômetros, no meio da Amazônia, e por acaso ela está centrada pegando a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, e eu teria que representar no meu modelo climático tudo o que está acontecendo dentro dessa caixinha, ou várias camadas empilhadas, né, na vertical, que estaria na profundidade da tela que a gente está vendo aqui no slide, o que está acontecendo com a atmosfera. E vocês já conseguem começar a ter noção da complexidade, né? Eu tenho rios atravessando a caixinha, então eu tenho parte da minha região que é ocupada por cidade, eu tenho parte que é ocupada por floresta, eu tenho parte que é ocupada pelos rios, tem nuvens acontecendo em algumas regiões e não outras, e veja que as nuvens são brancas porque elas refletem muito da radiação do sol, assim como a área da cidade, mas a vegetação parece escura, tá? E isso vai depender, então, a maneira com que eu coloco esses processos no meu modelo vai depender do nível de detalhe que eu quero dar e do nível de detalhe do modelo. Se eu me aproximar, por exemplo, numa caixinha de 40 quilômetros, eu já vou ver que é bem óbvio que eu tenho que tratar a superfície urbana de uma maneira diferente. Eu posso ir para uma escala de 10 quilômetros e talvez eu já consiga ver aqui, ó, a emissão do polo industrial, a pluma de poluição que está saindo do polo industrial. Se eu for para uma escala ainda maior, espacial, pode ser que eu queira tratar os vórtices turbulentos na superfície da água do rio, né? Então, todos esses processos e a maneira de implementar, digamos assim, isso nos modelos, isso a gente obtém da ciência, da nossa compreensão da ciência e de quais são os termos mais importantes e menos importantes, o que necessariamente a gente precisa considerar numa certa escala e o que é desprezível nessa escala, ou que a gente pode resolver com parametrização. Tá? Então, uma vez a gente tendo esse entendimento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de fato escrever o programa. Tá? Então, nesse programinha bem simples aqui, é um programinha em Fortran, que tem 5 linhas de código, ou 3 linhas de código, né, se eu esquecer o header do programa aqui. E ele só escreve os números pares na tela, os primeiros números pares na tela. O modelo que a gente usa para simular o clima, tem um modelo brasileiro que a gente desenvolve no nosso país, né, através de um consórcio de universidades e institutos de pesquisa. A parte que resolve o fluido da atmosfera tem 100 mil linhas de código.
que resolve os oceanos, 80 mil, que resolve a interação biosfera e atmosfera, que é algo fundamental na região tropical, especialmente no Brasil, onde a gente tem a Amazônia, tem 60 mil linhas de código. E a química tem mais 50 mil linhas de código. Química e aerossóis na atmosfera. E aí chegamos na parte final, que seria a mais fácil, e onde tem um monte de engenheiro que trabalha, engenheiro de computação, por exemplo, otimizando esses códigos que os cientistas escrevem, para a gente compilar esse código-fonte, gerar um binário, que então o computador vai entender, vai executar as instruções que a gente pediu e vai gerar os resultados na nossa simulação numérica. Então, como cientista, a gente está nesse processo de melhorar o nosso entendimento, ser capaz de escrever novas equações diferenciais que representam esses processos físicos, ou implementar o que já se conhece nesses modelos. Tá? Então, nesse sentido, desde o surgimento dos primeiros modelos, lá com o surgimento dos primeiros computadores, né, década de 50, 60, 70, que esses modelos foram sendo aprimorados. Então, na década de 70, os primeiros modelos, por exemplo, consideravam uma atmosfera, consideravam um único gás de efeito estufa como CO2 e consideravam, por exemplo, que aparecia chuva, mas ninguém dava importância para as nuvens, achava-se que não era importante, né? Então, chovia, mas não tinha nuvem. Depois se passou a considerar as nuvens e se passou a considerar que elas eram responsáveis pela chuva, mas ainda não tinha um oceano. Né? Só mais para frente, já da década de 80 para 90, que aparece o primeiro oceano, que depois esse oceano passa a ser interativo do ponto de vista de que a gente resolve as equações de Navier-Stokes para o oceano para determinar para onde que vão as correntes oceânicas. Já nos anos 2000, aí, a gente passa a incluir aerossóis e química, a gente passa a incluir o ciclo de carbono, e mais recentemente a gente consegue inclusive simular a vegetação crescendo, a vegetação absorvendo o carbono e fazendo fotossíntese, e esse carbono na atmosfera mudando de lugar, seja do oceano para a biosfera, para a atmosfera, e sendo liberado pelos processos antrópicos, etc. E será que esses modelos são bons, haja visto que há tanto que se modelar e ainda tanto que avançar no entendimento que a gente tem do nosso planeta? Eu diria que o nosso acerto é muito grande. Né? E a gente consegue, a partir deles, prever o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, esse gráfico está mostrando a série histórica de temperatura, do lado esquerdo, e de aumento médio do nível do mar do lado direito, de acordo com vários cenários que foram traçados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, mostrando o que vai acontecer nesses diferentes cenários. Tá? Então, são cenários que dizem respeito a quantos watts por metro quadrado a mais, 2,6, 4,5, 6 ou 8,5. Lembra que o nosso planeta recebe 342? Isso aqui são cenários de perturbação que os gases de efeito estufa de origem antrópica vão promover de desbalanço naqueles 342 watts. Então, um cenário bastante otimista, que a gente já passou e não tem como se manter nele, esse cenário RCPC 2,5, 2,6, que seria a forçante radiativa antrópica sendo no máximo de 2,6 watts por metro quadrado. Então, nesses vários cenários, você vê como tem um intervalo muito grande de coisas que podem acontecer. Desde um aquecimento pouco provável de a gente conseguir alcançar de 1 grau Celsius. O Acordo de Paris era manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius e a gente praticamente já não tem condições de satisfazer por causa de inação, né, no sentido de resolver o problema. Então, a gente provavelmente vai estar vendo um aumento de temperatura do nosso planeta que varia aí de 2,5 graus a 5 graus. Isso na média. Tá? Esses gases, esses resultados, eles de fato são um ponto onde a gente, como cientista, pode inclusive ajudar a fomentar políticas públicas. Porque o que está por trás desse cenário aqui que foi simulado? Está por trás uma hipótese de quanto de emissão de CO2 os seres humanos vão fazer.
Então, existem, por exemplo, cientistas na área de humanidades fazendo essas previsões que estão incorporadas por cientistas na área ambiental para fazer as previsões. Tá? Então, equivalentemente àquelas 4 cenários, esse gráfico aqui do lado esquerdo mostra as emissões desde o ano 2000 até o ano de 2100 em equivalente de CO2. Como que vai se modificar a concentração atmosférica de CO2 ao longo dos anos nos vários cenários. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente já passou de 410, né? A gente já passou desse máximo aqui, que a gente só iria alcançar em 2040, né? Nesse cenário mais otimista. E do lado direito está as emissões, ou seja, para garantir cada um desses cenários, como que deveria ser o nosso perfil de emissão, a quantidade de emissão por ano e como que ele varia com os anos, para a gente conseguir alcançar aquilo. Tá? E a gente está aqui nesse cenário entre o azul e o amarelo, com o perigo de passar para o cenário vermelho e assim por diante. Mas eu tinha prometido falar para vocês sobre um outro lado também dessa interface entre o física e o clima. Não só a parte do modelo, mas como é que a gente sabe de tudo isso? Né? Como é que eu chego no ponto de conhecer essas equações e colocar no modelo e ser capaz de fazer essas previsões? Você falou para a gente, eu falei para vocês, né, que eu estou no departamento de física aplicada, onde todo mundo faz experimentos, vai para o laboratório. Mas afinal, onde é que é o laboratório do físico atmosférico? Né? O laboratório é lá fora, é o meio ambiente, certo? Pode ser o laboratório computacional, pode ser observação a partir de satélite, pesquisa no campo, medidas de todo o tipo que vocês conseguirem imaginar. Tá? Então, aqui eu trago esse cartão para dar uma ideia para vocês de que tipo de observações a gente faz. A gente faz observações a partir de estações de superfície, utilizando radares, a partir do espaço, utilizando satélites, olhando para a superfície, a partir de aviões, seja aviões comerciais ou aviões instrumentados para fazer pesquisa ambiental, e assim por diante. E agora eu queria dar, então, para vocês várias ideias de como que essas pesquisas são feitas na prática, tá bom? Então, esse mapa mostra o esforço global de observação do nosso planeta. Tá? Cada ponto amarelo desse é um ponto de lançamento de uma radiosonda. Uma radiosonda é um balão meteorológico, um balão cheio de hélio, que carrega uma sonda meteorológica que vai medir pressão, temperatura, umidade. Hoje em dia ela carrega um GPS e um rádio para transmitir as informações para a superfície. E então é a nossa maneira de medir como que a temperatura, a pressão e a umidade variam na vertical e o vento, né? E o que aconteceu quando a gente começou a ter observações de satélite? As pessoas conseguiram desenvolver satélites que conseguem fazer as mesmas medidas. E aí a gente consegue ter uma cobertura muito maior do nosso planeta, principalmente pensando aí nas regiões oceânicas, né? E esse é um único satélite que eu estou mostrando aqui nessa imagem, mas de fato existe uma constelação de satélites. E aqui eu estou falando só dos satélites ambientais, para observar o nosso planeta e a partir deles a gente poder ter informação da física que está por trás, o que rege o comportamento da natureza, né, que a gente observa. Então, esses satélites eles estão girando em diversos tipos de órbitas diferentes. Alguns satélites são geoestacionários, outros são satélites de órbita polar. Tem satélites como os que estão passando aqui agora para observar aerossóis e nuvens. Tem satélites com radar meteorológico para observar chuva. Tem satélites diversos para observar gases de efeito estufa. Tem instrumentos na estação ISS, né, na Estação Espacial Internacional, também fazendo medidas do espaço. A gente tem sensoramento remoto com laser a partir do espaço também, além de imageadores com câmeras, sensores ativos e passivos, né? E a gente também faz medidas a partir da superfície. Tá? Então, essa é uma torre de medidas do nosso laboratório de pesquisa da USP, que a gente mantém lá na Amazônia. Então, são torres como essa
que puxam o ar, né, usando uma bomba de vácuo, a gente puxa o ar que está logo acima da copa das árvores, traz ele para dentro do laboratório, onde a gente tem uma série de instrumentos para fazer medida das propriedades desse ar. Né? A gente mede a composição química, a gente mede quantas partículas de aerossol tem, a gente mede que gases que estão presentes, a capacidade desses gases em absorver e espalhar radiação, a mesma coisa para as partículas. E com isso a gente conhece como que funciona a nossa atmosfera. Tá? A gente trabalha também olhando, por exemplo, o que é que tem de material biológico em suspensão na atmosfera. Se tem coisas vivas em suspensão, se existe uma biologia na atmosfera, né, nas gotículas que estão em suspensão no ar, qual que é esse DNA, o que é que eles codificam. A gente pensa também como que as mudanças produzidas pelo homem modificam essas propriedades que a gente está observando na atmosfera. No nosso continente, aqui no Brasil em particular, um dos aspectos mais importantes são as queimadas. Então a gente pode fazer medidas de queimadas a partir dos satélites, como eu já mostrei para vocês. A gente pode utilizar aviões instrumentados para fazer medidas e a gente voa próximo, dentro, longe, acima, abaixo da pluma de poluição para medir as propriedades desse material. Né? Então, esse tipo de nuvem que eu estou mostrando aqui nessa imagem é uma nuvem que só existe por causa da potência, né, da energia que está sendo liberada no fogo na superfície. Ela é uma nuvem que a gente chama de pirocúmulos. Tá? É uma nuvem cúmulos, desenvolvimento na vertical, devido ao fogo na superfície. E a gente modela isso nos computadores, né? Então a gente faz a modelagem para mostrar como que essa nuvem de fumaça se transporta na vertical, e esse é um exemplo justamente dessa nuvem aqui do lado esquerdo, e ela libera fumaça, gases a 14 quilômetros de altitude. Por que é importante a gente modelar e entender como que essa nuvem pirocúmulos transporta esses materiais, né? Essa poluição do ar na vertical? Porque a velocidade do vento é diferente nos vários níveis. Então, para onde que o vento vai levar essa fumaça depende da altura de injeção dela na atmosfera. Tá? Então, esse painel do lado direito está mostrando justamente a dispersão dessa poluição do ar, que é emitida pela queima de biomassa, pelas queimadas na Amazônia, e para onde que elas vão. E a gente consegue ver como elas ocupam o continente inteiro, né? Nesse exato momento, a pluma está ali em cima de Córdoba e Buenos Aires, e ela eventualmente vai passar até, inclusive, da gente de São Paulo aqui. Né? Outra coisa que a gente faz é observar as nuvens, né? E observar como que essas perturbações, como queima de biomassa, por exemplo, modificam as propriedades das nuvens. Hoje a gente está operando uma torre na Amazônia, que é uma torre que tem 350 metros de altitude. Tá? Justamente nessa região aqui, onde tem muitas nuvens e muito vapor de água em cima da Amazônia, foi construída essa torre com 315 metros, mais ou menos, de altitude, para observar como que a biosfera, como que a Amazônia conversa com a atmosfera acima dela. Será que a Amazônia está perdendo mais carbono para a atmosfera? Ou será que as plantas estão sendo semeadas por esse carbono em excesso no ar e estão fazendo mais fotossíntese e estão ajudando a gente a combater as mudanças climáticas? Tá? Esse é o objetivo de a gente estudar essas coisas lá na Amazônia. Então, como a gente tem essa torre, a gente, na verdade, aproveitou e a gente usa também para entender as nuvens, entender as partículas de aerossol. E a gente, entre o ano passado e esse, a gente está colocando uma série de instrumentos, são radares de observação de diferentes tipos, para nuvem, para chuva, para temperatura, para umidade, observando o que está acontecendo em cima dessa região. E a ideia é, do lado esquerdo, eu estou mostrando como que a gente faz simulações para mostrar uma manhã que amanheceu sem nuvens, como que o vapor de água veio sendo transportado, como que ele se condensou na atmosfera e como que ele formou essas nuvens. E por que isso é importante? Isso é importante porque, como a gente já discutiu aqui na palestra de hoje, as nuvens elas são responsáveis por refletir uma quantidade importante da radiação
do Sol de volta para o espaço. As nuvens, elas agem no sentido de esfriar o nosso planeta. E, portanto, elas compensam, em parte, o efeito das mudanças climáticas. Só que a gente não entende o que é que vai acontecer com as nuvens devido às próprias mudanças climáticas. A gente não entende o que é que vai acontecer com as nuvens se a gente colocar mais poluição do ar na atmosfera. Então, uma das maneiras, para tentar explicar aqui para vocês quais as possibilidades que podem haver, eu trouxe essa figurinha aqui que mostra o desenvolvimento na faixa de cima, o que seria um desenvolvimento de uma nuvem normal, né? Então a gente tem uma série de partículas em suspensão na atmosfera, são partículas de aerossol. Então o vapor de água, quando ele se condensa para formar as gotículas da nuvem que compõem uma nuvem toda, esse vapor de água ele se condensa em torno dessas partículas de aerossol. Então eu tenho uma quantidade grande de gotículas dentro da nuvem, a nuvem se desenvolve, ela começa a aparecer gelo na região da nuvem que está abaixo de 0 graus Celsius e eventualmente vai chover uma certa quantidade de água na superfície. A nuvem vai se desenvolver tanto verticalmente quanto horizontalmente, e ela vai interagir com a radiação solar, etc. Como que esse panorama muda se a nossa atmosfera estiver poluída? Uma das coisas que pode acontecer é, por exemplo, essa poluição do ar aqui, ela vai produzir muitas gotículas. As gotículas vão ser muito pequenas. Então, para chover, a gota precisa chegar num tamanho grande o suficiente. O peso dela tem que ser maior do que a velocidade de arrasto dentro da nuvem. Isso significa que essa nuvem que se desenvolveu no ambiente poluído, ela vai crescer muito mais na vertical. Ela vai produzir uma bigorna muito maior. Ela vai refletir muito mais radiação de volta para o espaço. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é que tenha tanta partícula de poluição na atmosfera que a nuvem simplesmente não se forma. O aerossol esquenta o ar de tal maneira que a água não consegue condensar. Tá? E a gente vê esses efeitos acontecendo de fato. Aqui são duas imagens, né? São imagens obtidas a partir de satélites, mostrando dois efeitos opostos, tá bom? Do lado direito é em cima da Amazônia, você consegue ver os focos de incêndio e como que na região vento abaixo, que é a região que está fortemente impactada pela essa fumaça de queimada, ó, não tem nuvem nenhuma. E longe da região, onde, portanto, tem pouca ou quase nenhuma fumaça, tem muitas nuvens. Então, aqui é o efeito de supressão, né? As nuvens não conseguiram se desenvolver devido a ter tanta fumaça na atmosfera. Do lado esquerdo é o caso oposto. Aqui a gente tem uma região no oceano, onde tem muito pouco aerossol, e se você colocar um pouquinho mais de aerossol, na verdade favorece a aumentar a chuva em convecção. Então, tinha uma ilha aqui com um vulcão emitindo poluição. Se você acompanhar aqui no rastro do vulcão, na verdade, onde tinha era um vulcão não muito forte, né, mas onde tinha essa pluma, ele desenvolveu mais nuvem. Tá? O que acontece em geral? É o do lado esquerdo ou do lado direito? A gente não sabe. Como que isso depende das condições meteorológicas? A gente não tem certeza ainda. Na verdade, vocês vão ter uma aula inteira, se é que vocês já não assistiram um vídeo, nessa nossa série de 4 palestras na interface da física com o clima, onde o professor Luiz Machado vai tratar exatamente da questão da interação de nuvens e aerossóis, o que a gente já sabe, o que ainda está por se descobrir. Vocês vão ter também uma outra palestra, se é que vocês já não assistiram, do professor Galvão, falando como que a gente observa e monitora a Amazônia do espaço e como é que a gente mede desmatamento e queimada a partir do espaço. Ou seja, como é que a gente entende o que é que está acontecendo aqui nessa situação do lado direito. Tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês estejam aproveitando e gostando das palestras da interação de física com o clima. Tem muita coisa para a gente pesquisar nessa área de física atmosférica. E espero que vocês estejam aproveitando também a escola de inverno como um todo, né? O nosso curso de inverno como um todo aqui no Instituto de Física. Muito obrigado, abraço,
e a gente se vê então na roda de conversa, né, na mesa redonda que vai ter durante os dias do evento. Um grande abraço, até mais.